Então agora eu quero ir com você na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E na semana passada nós já começamos a pregar o capítulo 10. E nós vamos finalizar o capítulo 10 hoje. Então vamos lá no versículo 11 até o 21. Romanos 10, 11 até o 21. Amém? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Então vamos entender o que a palavra nos ensina. Eu acho muito tremendo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele sendo um apóstolo, um homem chamado, escolhido por Jesus Cristo, ele não ousou falar coisas por ele mesmo, pelo seu próprio entendimento, mas sendo ele um apóstolo e escritor de várias epístolas, várias cartas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele não deixou a palavra de Deus de lado, porque ele sabia que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fiel, e Deus não muda. Então quando ele vai falar nesses versículos que nós lemos, logo no início ele fala conforme diz as Escrituras. Eu achei isso muito tremendo, porque quando ele fala conforme diz as Escrituras, ele chama a atenção para a palavra de Deus, ele chama a atenção para o Antigo Testamento. E ele vai dar alguma explicação para nós e para os judeus também. Presta bem atenção, irmãos, que ele não está descartando o Antigo Testamento, pelo contrário, ele está explicando. E quando ele fala que, segundo as Escrituras, todo aquele que crê no Senhor não será confundido, ele vai fazer com que a igreja de Roma e que nós hoje possamos entender esta palavra. Salmo 34, no versículo 5 está escrito: olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão
confundidos. Olha uma profecia lá no Salmo 34, Antigo Testamento, agora sendo lembrado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele não está falando nada de novo. Ele está agora trazendo uma verdade para a igreja. Paulo ele está mostrando o plano eterno de Deus, um plano que já vem sendo explicado desde Gênesis. E ele vai agora nessa carta, que é uma carta soteriológica, ou seja, que fala da salvação, que explica a salvação. E não sei se você observou, desde o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós estamos falando de salvação, justificação. E agora ele está fazendo com que nós lembremos que quando nós cremos no Senhor, nós não ficaremos confundidos. Você não vai ver um cristão confundido. Você não vai ver um crente perdido. Você não vai ver um cristão pondo em dúvida a palavra de Deus. E nós aprendemos, irmãos, nós aprendemos com este apóstolo muito usado pelo Senhor, agora a buscar em toda a palavra aquilo que diz respeito à nossa fé. Ele não está falando aqui uma coisa nova, ele está apontando para algo que já existia, ele está apontando para o plano de Deus, e ele está dizendo para a igreja de Roma: vocês não serão confundidos. É o que ele diz hoje para nós: vocês não serão confundidos. Irmão, de repente você está um pouco confuso. Confuso em quem? Às vezes na fé. Depende de algum ponto da Bíblia, alguma coisa que nós estamos ensinando e você está um pouco confuso, mas aí você olha para essa palavra, você olha para o apóstolo Paulo, ele chamando a igreja para a palavra de Deus. E quando você crê na palavra de Deus, quando você crê na Bíblia, você não vai ficar confundido. Aleluia. Não vai. A Bíblia é a garantia da nossa salvação. Quando nós falamos que nós cremos, quando nós falamos que sem fé, nós não iremos ser salvos, nós temos que entender, irmãos, que essa fé, esse crer, diz respeito à palavra do Senhor. Pensa bem, se nós falamos que a Bíblia ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo que toda a Bíblia, os 66 livros, são a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Se de repente você põe em dúvida algum ponto da Bíblia, você não está crendo em toda a Bíblia, você está pondo em dúvida este argumento de que a Bíblia é toda ela a palavra do Senhor. E eu creio que toda a Bíblia é a palavra do Senhor. E a igreja cristã precisa crer que toda a Bíblia é a palavra do Senhor. E nós não pregamos aqui outra coisa que não seja a palavra de Deus. E cada dia mais nós queremos que esse evangelho puro, esse evangelho verdadeiro chegue até a igreja, chegue até as pessoas que vocês têm contato. Por isso, quando nós vemos um homem de Deus falando conforme diz as Escrituras, olha que coisa tremenda. Conforme diz as Escrituras, o argumento aqui é dentro das Escrituras. Ele está falando da palavra de Deus. Ele está trazendo ao entendimento a promessa do Senhor. E aí tem alguns outros pontos que ele vai também, vejam bem que nós lemos do versículo 11 até o 21. E olha quantas vezes Paulo vai puxar ali as Escrituras do Antigo Testamento. No versículo 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí no 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora ele sai lá do Salmo 34, vai lembrar lá do profeta Isaías, Isaías 53, irmãos. Isaías 53, versículo 1, está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? Porque agora Paulo ele vai falar para os judeus que não creram, mas ele vai falar para nós que cremos nessa palavra.
Então ele lembra, como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, quem creu na nossa pregação. É uma pergunta retórica que vai fazer as pessoas que estão ouvindo a leitura dessa carta olharem para Deus, olharem para a cruz de Cristo e pensar: eu creio ou eu não creio? Eu acredito ou eu não acredito? Irmãos, não tem meio termo. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou nós fazemos de Deus um Deus mentiroso. Eu não posso acreditar em meia palavra. Eu tenho que acreditar em toda ela, em toda a palavra de Deus. Então, quem deu crédito à nossa pregação? E aí nós podemos responder. Nós podemos dizer: eu dei crédito à pregação do Evangelho. Você deu crédito à pregação do Evangelho. Se você crê no Evangelho de Cristo, se você acredita na palavra de Deus, se você acredita verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus. E, irmãos, eu começo a observar, principalmente no Brasil, a igreja moderna do Brasil parece que não se crê mais no Evangelho. Se inventam um monte de coisa. Não estão tentando atrair as pessoas pela pregação do Evangelho. E eu entendo que a pregação do Evangelho é que vai filtrar a igreja. Por isso que existe tanta vergonha no meio evangélico. Por quê? Porque quando não se prega a palavra de Deus, se atrai muitas pessoas com danças, com shows, com gritos, com tantas outras coisas. E o povo não se converte, o povo não se arrepende, porque não vê a pregação do Evangelho. E como é que eles vão dar crédito à pregação do Evangelho se não é pregado o Evangelho? Sabe por que você crê no Evangelho? Porque você ouviu a pregação do Evangelho. Você acreditou. Porque ao pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus, é a inspiração do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai e age no coração daquela pessoa para que ela receba o Evangelho. Foi isso que o Espírito Santo fez em você. Aleluia. Se é que você crê no Evangelho. Quem deu crédito à nossa pregação? Veja que ele está agora indo lá nas profecias do profeta Isaías, bem antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Veja como o apóstolo ele tem o cuidado de buscar dentro da própria Bíblia o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de ir na Bíblia buscar aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus para nós. Por mais que nós sejamos criticados, nós não temos a preocupação do que estão falando a nosso respeito. A igreja de vocês é fria porque ninguém sai rodopiando aqui no meio, ninguém dá cambalhota, ninguém uiva, ninguém sai de quatro andando pela igreja, como nós temos visto em vídeos, né? Mas uma coisa é certa, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, porque está escrito aqui, nessa mesma palavra, que o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida daquele que crê, seja grego, seja judeu, seja lá quem for. Esta palavra ela vai transformar essa vida. Aleluia. É a palavra de Deus que tem poder, irmãos, não é outra coisa. Não é outra coisa. O que vai trazer uma pessoa ao arrependimento é o fato dela ouvir a pregação do Evangelho. Nós somos chamados a vir dentro de um templo para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. Nós não somos chamados para dentro de um templo para ver shows, para ver um discurso que traz uma cura psicológica. Não, nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus como ela é. Não tem algo que seja mais eficaz, irmãos, do que a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele habita no meio da igreja. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus, o que acontece? O Espírito Santo ele age em nosso coração. Ele torna essa palavra viva. A mensagem ela é viva, ela vem do Senhor, ela vem de um Deus que é vivo. Eu poderia responder essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito foi aquele que teve dentro do seu coração uma ação poderosa de Deus, o Espírito Santo dizendo, testificando: isso aqui é a verdade de Deus. Aleluia. Essa palavra é a verdade de Deus. Nós não buscamos outras coisas. Eu não quero buscar outra coisa. Eu quero Cristo. Eu quero Jesus na minha vida. Nós temos que buscar diversão dentro da igreja, entretenimento dentro da igreja.
um monte de coisa aqui para atrair pessoas. Mas não é isso que a palavra manda fazer, irmãos. Paulo dizendo para Timóteo, fala: pregue o evangelho, pregue a palavra, ensine, exorte, leve as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus. Nós estamos perdendo a visão da igreja de Jesus. Se nós não pregarmos o evangelho, o que vai acontecer? Vai se perdendo a palavra, vai se perdendo a Bíblia. Hoje todo mundo quer pregar, dá uma oportunidade, prega o que tiver no teu coração. Eu não tenho que pregar o que está no meu coração, eu tenho que pregar o que a Bíblia manda eu pregar, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Enganoso é o coração do homem. Por isso Paulo ele fala: pregue a palavra de Deus, pregue a Bíblia, ensine a Bíblia. Veja bem, na sequência, ele vai usar mais a palavra ainda. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que você tem fé? Porque a fé de fato é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é por outra coisa. Não é por ler um livro. Irmãos, hoje eu acho uma coisa muito absurda isso. Alguém vai evangelizar e fala: não vai lá na minha igreja para você ter alguma experiência com Deus. Você vai receber lá o batismo com o Espírito Santo, você vai falar línguas, você vai... Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é você ter experiência com Deus em primeiro lugar. O Evangelho é a palavra de Deus que é poder para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Nós não somos contra experiências de Deus, não. É muito importante nós termos experiências com o Espírito Santo, é gostoso. Agora, o que não pode é, em primeiro lugar, uma pessoa entrar na igreja e ela quer sentir o poder de Deus, ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer aquele outro, mas ela não sabe do Evangelho. Como é que eu vou ter uma experiência com Deus se eu não conheço Deus? Parou de se pregar Deus dentro das igrejas, atributos de Deus. Deus soberano, eterno, um Deus forte, um Deus de amor, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus absolutamente santo. E aí o povo passa a não conhecer Deus. As pessoas vêm na igreja cultuar um Deus que não conhece. Por quê? Porque a Bíblia não está sendo lida. O povo vai falar: eu tenho fé, mas fé no quê? Em quem? Quando a gente fala: você acredita em Deus? A pessoa fala: eu acredito em Deus, mas que Deus? Ontem mesmo no culto de ensino, alguém falou: não, as pessoas por aí falam Deus é soberano, mas na prática eles não veem mais Deus como sendo soberano. Na prática eles creem em um Deus que pode ter sua ação impedida. Eles creem em um Deus que não pode salvar aquele que Ele quiser. Eles acreditam que um homem pode impedir uma ação de Deus, mas não é isso que a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus, ela ensina que para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. E não há quem possa resistir à mão de Deus. Não há. Ninguém pode resistir à mão do Senhor. Mas essa questão de fé aqui, eu já vou voltar nela. Eu só estou explanando essa palavra que Paulo estava dizendo. Lá no versículo 19, mais uma vez: mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ele lembra agora aos judeus, ele fala: um dia Moisés falou que porque vocês não creram, vocês tiveram o coração endurecido, então eu vou levantar um povo que não são vocês, eu vou levantar um povo que vai ser a igreja, somos nós esse povo, e eu vou despertar ciúme no coração de vocês. É isso que Deus fez. Os judeus têm ciúme, eles achavam que Deus era só deles, era só para eles, que Deus era exclusivo da nação de Israel. Mas o profeta Isaías, ele fala: não, Deus um dia vai levantar um ciúme no coração de vocês, porque Ele vai chamar um outro povo,
Um povo que jamais buscou, um povo que jamais entendeu, vai ser chamado povo de Deus. É isso que Paulo está falando nessa palavra. Um povo que jamais buscou, um povo que jamais entendeu. Esse povo é você. Nós despertamos ciúme porque os judeus acharam que era para eles somente. Mas agora nós vemos que é para o judeu que crê e é para o gentio que crê. Veja que Paulo mais uma vez está mostrando para os judeus, através da palavra, irmãos, ele não está usando um argumento pessoal, um argumento próprio, ele está usando a palavra de Deus para explicar o que está acontecendo. E por último, que ele usa aqui, mais ainda Isaías, ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram. É o que se cumpre hoje. Fui achado pelos que não me buscaram. Vai dizer que você buscou a Deus antes de você ser achado pelo Senhor. Vai dizer que você amou Jesus antes de Ele amar você. Não, está escrito: vocês me amam porque eu vos amei primeiro. Jesus nos amou primeiro. Isso é tremendo, Senhor. Nós não buscávamos a Ele. Você não buscava a Deus, mas Deus buscou você. O pastor foi atrás da ovelha perdida e trouxe a ovelha para o seu aprisco. E Ele cuida das suas ovelhas. Isso é o apanhado geral aqui a respeito dessa passagem. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, que se nós pregarmos algo que não seja a palavra de Deus, se nós vamos evangelizar com algo que não seja o Evangelho, é melhor nós ficarmos quietos, não falar nada, não abrir nossa boca mesmo. Por quê? Porque nós estaremos falando de coisas nossas e não das coisas de Deus. Nós vemos essa passagem aqui como um belo exemplo de um apóstolo, um homem de Deus, buscando dentro da própria palavra a explicação para o que ele estava falando. E agora nós, quando nós vamos pregar, muita gente fala: pastor, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu concordo com você. Mas quando você fala para mim: pastor, eu preciso anunciar, nós precisamos anunciar o Evangelho, e daí aquela pergunta: mas você já está fazendo isso? Porque se de fato isso está no teu coração, você já está fazendo. Entende? Não é da boca para fora, é algo que está no teu coração. Porque tem muita gente aqui no nosso meio que prega o Evangelho. E não precisa ninguém falar: ei, vamos fazer aí uma campanha, vamos pregar o Evangelho. Essa semana não, ela prega o Evangelho para as pessoas. Mas que Evangelho eu vou pregar? Qual é o Evangelho que eu vou pregar? Qual é o Evangelho que vai trazer uma pessoa para a igreja, verdadeiramente para a igreja de Cristo? Quando eu falo igreja, nós não estou falando aqui dentro desse templo. Muitas pessoas já vieram dentro desse templo, já passaram por aqui. Eu estou falando de trazer a pessoa para a igreja de Cristo, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja formada por pessoas que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho e se arrependeram dos seus pecados e são seguidores fiéis a Jesus Cristo. Que nada substitui Jesus Cristo na vida deles. Essa é a igreja do Senhor, e ela não é composta só por nós aqui. É uma igreja que está no mundo inteiro. Onde foi pregado o Evangelho, pessoas se arrependeram, está ali a igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes silenciosa, às vezes ali se dedicando ao estudo da palavra, louvando, orando, intercedendo, mas é a igreja de Jesus Cristo. Um povo arrependido, um povo fiel a Deus, um povo que crê nas Escrituras. Nós precisamos crer nas Escrituras e anunciar as Escrituras. Eu acho assim bem interessante. Às vezes a gente começa a pregar a palavra de Deus, ensinar. E alguns crentes antigos, até mesmo
que exercem cargos eclesiásticos, presbíteros, pastores, eles falam, não é assim, não é desse jeito. E nós falamos, mas está escrito assim. E eles falam, mas não é assim. Então eles não creem na palavra de Deus. Eles não creem na verdade de Deus. E essa verdade de Deus, irmãos, é uma verdade que ela vai atingir a alma do pecador. Quando Paulo ele fala aqui, como eles crerão se não há quem pregue? Ele não está dizendo para fazer showzinhos dentro da igreja. Ele não está falando para você abraçar o pecador e falar, olha, Deus ama você, Ele odeia o pecado. Isso não é o Evangelho. Ele não está dizendo para você atrair pessoas para dentro da igreja com campanhas que prometem um monte de coisa, como se Deus fosse obrigado a operar segundo o querer, segundo o entendimento dos homens. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, como crerão se não há quem pregue, se não há quem pregue o Evangelho? O Evangelho que tem sangue, tem cruz, tem arrependimento, tem fé. Que não cria um crente assim, folgado, preguiçoso. Mas o Evangelho que traz o arrependimento para dentro da igreja e faz com que as pessoas, elas amem servir a Deus, elas amem louvar, elas amem adorar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não existe um Evangelho fraco. O Evangelho fraco seria um Evangelho fácil, de vida fácil. Um Evangelho falsificado. E você sabe, né? Você sabe muito bem quando alguma coisa é falsificada. O que é falsificado não funciona direito, não atinge o objetivo. Nós vivemos aqui na fronteira, e você sabe que do lado de lá da ponte tem coisa muito boa, mas aí você precisa ir nas lojas boas para você comprar. Mas se você for naquelas lojinhas meia boca assim, você não vai comprar uma coisa original, legítima. Você traz um rádio e ele não funciona, você traz um computador e ele não funciona direito, a tela só funciona pela metade. O Evangelho falsificado, ele não vai ter o efeito que Deus deseja na vida do pecador. Melhor seria que o Brasil falsificasse um monte de produtos do que falsificasse o Evangelho. As igrejas precisam voltar a pregar o Evangelho verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo, como eles vão crer. Como é que a nossa nação vai crer se nós não pregarmos o Evangelho? E a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é nossa. Mas o que é esse Evangelho verdadeiro? É o Evangelho que prega Jesus Cristo e esse crucificado. É o Evangelho que demonstra como Deus amou o seu povo a ponto de matar o seu próprio filho para salvar a sua igreja. É o Evangelho que é duro e que quando nós ouvimos, isso causa dentro de nós algo terrível e nos leva a meditar, a refletir e nos leva ao arrependimento. Quando eu olho para o Evangelho e vejo que na cruz, quando Jesus estava ali pregado, sofrendo naquela cruz, ele diz, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Eu vejo ali o nosso Jesus, nosso Senhor, o Deus que se fez homem. Agora Jesus está ali na cruz, ele está sofrendo, sozinho.
ninguém ajudou, ninguém estava ali dando força, ninguém estava ali dando um apoio para Jesus. Ele estava suportando sozinho, suportando o castigo que era para nós. A palavra de Deus fala que ele foi amaldiçoado, ele levou sobre si as nossas maldições. Por quê? Porque ele se fez pecado. O Evangelho, irmãos, não é simplesmente falar, que dó de Jesus, ele morreu crucificado. Não, o Evangelho é você parar para pensar que Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, ele veio a esse mundo com um propósito. Ele veio a esse mundo para demonstrar a glória de Deus, quem era Deus, o amor que está em Deus, a verdade que está em Deus, a justiça que está em Deus. E para que isso acontecesse, ele suporta essa dor, ele recebe essa maldição, ele se faz maldito. É como se todos estivessem olhando para a cruz de Jesus lá e falando: seja amaldiçoado. Amaldiçoado é todo aquele que foi pregado no madeiro. O Evangelho nos mostra que por nossa culpa, por causa do teu pecado, Jesus foi amaldiçoado. Pela culpa dele que não é. Ele se fez maldição. Isso não dá espaço nenhum para que nós fiquemos buscando os nossos interesses dentro da igreja. Não abre espaço nenhum para que nós possamos exigir alguma coisa de Deus, porque por nossa causa Deus moeu o seu próprio Filho na cruz. Quem somos nós para chegar diante de Deus e exigir alguma coisa? Quem somos nós para querer fazer alguma campanha de prosperidade, ou de cura, ou qualquer outra coisa? Nós temos, irmãos, que orar, buscar em Deus uma compreensão melhor do Evangelho. Nós temos que pedir para Deus, para que Deus nos ensine a amar muito mais do que nós amamos. Nós precisamos pedir para Deus para nos dar um coração muito mais quebrantado, a ponto de nós orarmos mais, lermos mais a Bíblia, deixarmos mais esse mundo nos santificar mais. Ele se fez maldição, ele foi amaldiçoado. Ele derramou um sangue limpo, precioso. Sabe, por tua culpa. E agora o que você faz? O que é que você faz com a tua vida? Depois de Deus demonstrar um amor tão grande por você, depois de Deus dar o Filho dele para você, ele deu Jesus Cristo para nós. E muitas vezes ainda nós viramos as costas para Deus e falamos: não, a tua palavra não interessa muito, as tuas coisas não interessam muito, eu tenho muito mais coisas para fazer, eu tenho minha televisão para assistir, eu tenho entretenimento, eu tenho muitas coisas, muitos afazeres que satisfazem a minha carne, satisfazem a mim mesmo. Nós deveríamos ser mais gratos a Deus. Nós deveríamos pensar menos em nós. A igreja, irmãos, precisa ouvir mais do Evangelho. Nós precisamos compreender mais. Eu acho que ainda nós não compreendemos muito bem o que Jesus fez por nós na cruz. Primeira igreja evangélica que eu fui foi no estado de Telemaco Borba. E na primeira pregação, dentro de uma igreja evangélica, a primeira pregação que eu ouvi, no final, o pastor José Carlos, eu me lembro do nome dele, ele disse: se vocês entendessem o Evangelho, vocês nunca ficariam tristes, vocês iam chegar na igreja dando pulo de alegria, dando cambalhota de alegria. E para completar, ele disse: o
crente, o cristão, tem a obrigação de ser feliz. Porque tudo que nós precisávamos, Deus já fez por nós. Tudo o que nós precisamos, nós temos Cristo crucificado por nós. Isso nos livra da ira vindoura, isso nos livra do inferno, isso nos livra da maldição que estava sobre a nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é esse. Ou você vai ser amaldiçoado, ou você vai receber a ira de Deus. E merecida ainda. Todos nós merecemos a ira de Deus. Ou nós pagamos com a nossa vida, recebemos o castigo eterno. Ou a outra forma é nós simplesmente cremos que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, que Ele se fez maldição em nosso lugar, que através do sangue de Jesus Cristo nós somos purificados, limpos de todo pecado, de todo pecado. O preço foi pago. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, e bendito aquele que crer naquele que foi pendurado no madeiro. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós acreditamos que Deus deu o seu único Filho para nos salvar, nós estamos acreditando na palavra de Deus, na voz de Deus falando conosco. Quando a Bíblia nos ensina a buscar a Deus, a orar, a vigiar, a nos separarmos desse mundo, a nos santificarmos. Quando nós obedecemos, nós estamos dando crédito à palavra de Deus. Sabe, às vezes nós não estamos conseguindo lidar assim com a graça de Deus na nossa vida. Eu quero dizer que nós não precisamos fazer nada para darmos a vida eterna. Você não precisa fazer absolutamente nada para você ser bendito. Simplesmente você precisa crer. Acreditar no Evangelho, acreditar em Deus. A salvação é de graça. Ah, mas e se eu pecar daqui a pouco? Eu sei que você vai pecar daqui a pouco. Se você não pecar daqui a pouco, vai ser um pouco mais daqui a pouco. E se você acordar amanhã cedo